Ei, gente, boa tarde, Globo Esporte tá no ar. Hoje com muita coisa, já do Dudu vai mesmo pro Galo. Hoje tem Atlético pelo Campeonato Brasileiro, mas vamos começar falando de Caio Jorge e Gabigol, os dois Little Monsters. Os monstrinhos ajudaram o Cruzeiro a vencer o Flamengo ontem no Mineirão. A torcida fez o papel dela. Mais de 52 mil torcedores para empurrar o time na segunda vitória seguida no Brasileirão. Gabigol, no rebote! No primeiro jogo contra o ex-clube. Eu não comemorei. O garoto na arquibancada também não comemorou. Flamenguista, disfarçado de cruzeirense, se chateou com o placar no Mineirão. Diferentemente do nosso personagem, de camisa do Cruzeiro, claramente ama o Flamengo, mas tá amarradão na nova casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá, mas o Cruzeiro tem tomado meu coração tá azul. 1000 abraços no pós-jogo, a vida é boa em BH. Eu tenho recebido muito carinho nas ruas, dentro do clube também. O cara é fera, 0-1. Pega, a lei do ex vai prevalecer. Não tem jeito. O homem vai fazer aí, ó. Tá com saudade do Gabigol no Flamengo? Demais. Eu não tô sentindo, não. Prefiro ir no meu time. Todos nós tá sempre Gabigol, né? É verdade. Deixou saudades lá? Deixou, com certeza. Deu vários títulos, né? O Gabigol veio com muito respeito, honrou o manto, diferente de outros, não precisa nem citar nome. Hoje acredito que o Jardim vai entrar com ele no banco, que é uma carta, é um coringa nosso. Gabriel no banco foi escolha do treinador. E tem muita gente ligada que nem só de Gabigol vive esse time. Qual dos jogadores do Cruzeiro vocês estão mais na expectativa de ver em campo hoje? Caio Jorge. O Caio Jorge hoje vai ser o espetáculo do Cruzeiro. Pois tome, vivendo o momento iluminado, são 6 gols nos últimos 7 jogos e contando! Gol de Caio Jorge e por muito pouco não teve mais um. Que paulada na trave! Eu tô com muita confiança, né? Quando você tem uma sequência de jogo e tem o apoio dos companheiros, tudo fica mais fácil. A equipe tá jogando super bem, eu tô muito tranquilo dentro de campo, a torcida me acolheu super bem. Cruzeiro de Caio e de Cássio. Que defesa do goleiro do Cruzeiro! Feliz com a vitória, acho que não só nós, mas acho que é essa conexão que a gente quer, né? O Mineirão lotado. O goleiro fez grande partida, mas tinha alguém muito diferenciado jogando contra. A batida colocada, golaço do Arrascaeta! A presença dele lembrou ao torcedor do Cruzeiro uma lição importante. Cuidado com o que você deseja. Vai ser a lei do ex hoje, só pra matar saudades flamenguistas hoje. Bateu uma saudadezinha daquele período de 2015 a 2018 ou não? 1-1 no placar, jogo acabando, Gabigol aquecendo. Bora, Gabi, chamado de Leonardo Jardim com mais de 40 do segundo tempo. Como eu falo sempre, né? Tô sempre pronto, quando precisar, pode ser 3, 4 minutos. Esse Papai do Céu tem algo especial comigo e sempre acontecem as coisas assim. Tipo um pênalti quase no fim do jogo, pra ele cobrar. Contra um goleiro que conhece a batida, a bola só foi pro gol no rebote. Parecia filme. Na minha opinião não é roteiro, já aconteceu isso várias vezes, né? Talvez vocês tenham que aceitar que eu tenho um pouquinho de estrela. Um gol que machuca a torcida que tanto aplaudiu e enche de orgulho o cruzeirense em todo o Brasil. Cruzeiro, 9 vezes campeão. Final da Superliga Masculina. Jogo gigante. Cruzeiro e Campinas. Um ar de revanche, inclusive. O Campinas eliminou o Cruzeiro na última Superliga. E o Campinas derruba o Cruzeiro! O Campinas está na semifinal! E olha, sede de vingança não era a única coisa que o cruzeirense sentia no início daquele jogo. Tensão, medo, talvez até dúvida. O primeiro set não foi fácil, 25-18 para o Campinas. Mas diante de um gigante, parece não existir pressão. O Campinas vence o primeiro set. Só que o gigante
mais uma vez, se mostrou incontestado, impossível de se apequenar. No segundo set, o equilíbrio esperado. O placar dessa vez foi favorável para o Cruzeiro, 25-23. E no terceiro set, a mesma história, tensão do início ao fim. E para fechar, um gigante. Escolheu o Lucão! O Cruzeiro vira o jogo, faz 2-1 na final no Ibirapuera. No segundo set, Felipe Ferraz tirou o Wallace, outro gigante, mas que não estava tão bem no jogo. No lugar dele, Oppenkost, é cara que tá pedindo passagem para as próximas temporadas. Foi o gás que o Cruzeiro precisava. A diferença do nosso time sempre foi essa, ter um grupo muito forte, porque na hora decisiva, todo mundo que entra consegue resolver. Quarto set, o Campinas viu um gigante cheio de confiança. E aí é difícil parar. O Cruzeiro retoma a hegemonia. Eu lembro do meu primeiro técnico lá atrás, ele falou assim, fica tranquilo que o teu futuro vai ser lindo. E foi maior pontuador do Cruzeiro na final, melhor jogador da Superliga e campeão mais uma vez. O vôlei tá no modo azul mais uma vez. Cruzeiro campeão da Superliga. Parabéns. 9 vezes pro Cruzeiro. Vamos. Fala, meus amores, está no ar o Alterosa Esporte. Vem começar a sua semana com a gente e com comemoração. Vou começar com você, né, Diogo? Ô, Isabel Guimarães, para tudo, meu filho. Fala que mais ontem... baixo, velho. Eu tô feliz, tô lento. Mas fala mais baixo. Eu tô feliz, meu filho. Ontem foi absoluto cinema. Gabigol entrando aos 42 minutos para mostrar que ele é o cara mesmo, predestinado. E ontem, jogaço do Cruzeiro, tá? Parabéns a todos. Eu quero falar sobre tudo aqui, mas o Gabigol ontem acabou roubando a cena, mas muito parabéns também pro Leonardo Jardim, que esse cara tá conseguindo botar o Cruzeiro na ordem. Aqui, ó. Vamos então pro Lucas Silva, Diogo. Esse jogo foi chave, não é isso? O jogo-chave era esse, para provar que a gente vinha numa boa sequência, para coroar o nosso trabalho que a gente vem fazendo. E, com todo respeito, jogamos com um dos melhores times do Brasil, sem dúvida, e a gente tinha que fazer um jogo dando algo a mais. Correndo, competindo, jogando, e aí conseguimos fazer isso e sendo coroado com o gol no final. E na sequência, Diogo, para você já comentar essa fala do Lucas Silva, uns momentos aí dessa partida, dessa vitória expressiva celeste, pode colocar na tela, por gentileza, meninos? Pra pegar na ordem aí, Bebelzinha, vamos começar falando do Lucas Silva, que até pouco tempo atrás eu criticava muito o Lucas Silva, mas é indiscutível, tá? O bom momento que ele vem vivendo, né? Cria da toca, capitão. E ontem, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro em campo, a luta, a entrega do Lucas Silva. Olha, gente, ontem foi disparado o melhor jogo do Cruzeiro na temporada. Então, assim, quando o time ainda não está 100% organizado tecnicamente, quando não sabe ainda 100% as ideias do treinador, tem que ter vontade, tem que ter a luta, tem que ter entrega, principalmente quando do outro lado você tem uma máquina, tá, gente? Com todo respeito, o time do Flamengo é muito bom. Banco de reservas. Não, do meio pra frente ali é sacanagem. É De La Cruz, é Gerson, é Arrascaeta, é Pedro. Aí você tem um Bruno Henrique, você tem um Luiz Araújo, você tem um Michel. É muito forte o time do Cruzeiro. E o Leonardo Jardim, ele está de parabéns, tá? Ele que chegou aqui, fez o que ninguém teve coragem de fazer. E tem até uma piadinha, tá? O Jardim tá colhendo o que ele plantou, viu, ô Toledinho? Porque ele agora começa a colher os frutos do seu trabalho, das suas ideias. E que bom ver os jogadores entendendo e assimilando isso dentro de campo. Porque uma coisa que eu cobrava muito era a vontade, era a luta, era a entrega dos jogadores dentro de campo. E ontem a gente pôde fazer isso. Foi um jogo aberto, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi coisa de louco. E dá destaque para muita gente. Esse aí não teve como, né? O Arrascaeta bateu uma chapada ali. E o Cássio ontem, mais uma vez, fez defesas importantíssimas. Tá dando a volta por cima o Cássio. Torço muito pelo Cássio. O Fabrício Bruno, senhor da zaga do Cruzeiro. O Vidal, como que o Gabigol, ele é predestinado, cara. Não tem jeito, porque ele entra, Toledinho, aos 42 minutos do segundo tempo. E até ali, se o jogo terminasse 1-1, ficaria normal, mas a partir do momento que teve o pênalti, todo mundo sabia que era o Gabigol que ia bater, e ele já passa, a partir daquele momento, ser o nome do jogo, porque se ele faz,
todo mundo ia falar do Gabigol como ele fez. Agora, se ele perde, todo mundo também ia falar do Gabigol como ele fez. E ele entrou, jogo grande, mais uma vez, e mostrou que é decisivo. E eu sempre torci por você, Gabigol. Que bom que você tá caladinho, trabalhando em silêncio e dando a resposta dentro de campo como deve ser. Agora ele sempre torceu por todo mundo, né? E aquele estilo leak dele lá da mas o estilo que eu dou, mas Cruzeiro Esporte, né? E ele tem memória fraca demais. Na sexta-feira eu falei aqui. Aqui é o Diogo Pessoa Física, lá é o jurídico. Então... Lá é o Cruzeiro Esportes, aqui não, ele nunca criticou na televisão. Ele não tá falando nas redes sociais, no YouTube, não. Mas aí eu entendi. Não, de outros aí vocês podem até falar, mas o Gabigol, realmente, eu torço muito pro Gabigol, eu acredito no futebol dele e ele tá... Você quando tá precisando... Morrendo de raiva do Cássio. E a lei do ex, Diogão, vamos ver. Não tem jeito. Ele é predestinado. Que roteiro foi esse, velho? O Gabigol entrando, faltando o quê? 5 minutos, 5 minutos, o cara vai lá, perde e ainda faz. Ah, tá bom demais. O homem é abençoado, né, cara? A gente tá passando um pouquinho de mal, mas o homem chegou, velho, só assim, ó, acabou. O Gabigol foi um monte de jogo, todo mundo de olho. Olha que começou no banco, foi lá abraçar o técnico do Flamengo antes do jogo, o Felipe Luiz. Mas o cruzeirense foi pro Mineirão doido pra ver gol do atacante. O Gabigol fez uma história lá até interessante, é bem legal, mas agora ele tá do outro lado e ele tem que honrar essa camisa que é histórica, né, no cenário mundial, né? E olha que essa história nem começou com ele, foi o Caio Jorge que abriu o placar, arrancou na melhor característica dele, fez o que quis com a zaga do Flamengo e soltou o pé. Todo jogo eu recebo uma análise da equipe adversária e eu sabia que assim que eu dominasse a bola eles iriam correr para trás. E fui conduzindo, fui vendo espaço, fingi que estava com a esquerda, levei para a direita e soltei uma mão ali. Tem que ter lei do ex, né? Por exemplo, com nós a lei do ex sempre funciona contra nós. Ô menino, não fala isso não. Olha aí, ó. Gol do Flamengo de quem? Arrascaeta. A lei do ex, viu? Não falha. Só que o cruzeirense estava confiante na vitória e no gol do camisa 9. E o Gabigol hoje vai falar só assim, ó. Chama na bota. É nosso. Então, chama na bota, Gabigol. Errou o pênalti, mas fez no rebote. Praticamente no último lance do jogo. Foi a terceira vitória consecutiva no ano. O time ainda não perdeu em casa no Brasileiro. Resultado também que quebra um tabu de quase 10 anos sem vencer o Flamengo em Minas Gerais. Acho que foi um dos momentos mais legais que eu vivi no Cruzeiro desde que eu cheguei. Acho que tá fazendo um ano quase que eu tô chegando aqui. Mas hoje foi uma conexão muito legal da torcida e eu acho que é isso que espera. É isso que o Pedrinho, quando ele comprou o Cruzeiro, ele espera isso. De nós, jogadores dentro de campo, e a torcida lotando o estádio. Maravilhoso o jogo. Foi muito corrido, muita vontade, né? E os caras se entregaram. Foi muito bacana, muito lindo o jogo. O Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro é o maior time de Minas. É a história do Cruzeiro joga. O Cruzeiro entra em campo com a camisa. Minas entra com a... Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro é monstro. Levantar o clima um pouquinho, pelo menos da sua parte. Não, né? aqui é só alegria, minha tristeza pra lá. Fala baixo, cara. Fala baixo. Aí, ó. Ele saiu com o Ronaldo ontem, ele tá de eu queria estar com ele. Eu queria estar lá na Espanha ontem. Olha o Caio Jorge na arrancada aí do primeiro gol. Bem parecida, né, com aquele gol que ele fez no último jogo, só que a outra foi mais bonita, tá? Ele arrancou, teve mais velocidade. Só que ele vive um momento, está iluminado, destaque pro Romero, que rouba a bola ali do adversário. Olha a gingada que ele dá, ó, traz pra perna esquerda, entorta ali o zagueiro do Flamengo. E a bola ainda quica, né? E a bola ainda quica na frente do Rossi ali, que é um bom goleiro também, tá? O goleiro do Flamengo. E aí vamos ter, na sequência, o Flamengo chegando. E foi um jogaço, tá? O primeiro tempo foi lá e cá, o tempo todo aberto. No segundo voltou até um pouco mais truncado. Quase que o Caio Jorge me mete esse gol aí de fora da área. O Rossi tocou, a bola explodiu no travessão. Se ele faz esse gol, ia pular lá na torcida do Flamengo. Comemorar junto com a rapaziada lá. E o Cruzeiro continua amassando. Ali pelo lado direito, né, o Christian, que foi um outro jogador que eu cobrei muito, critiquei muito. Ele vive um bom momento agora também com a camisa do Cruzeiro. Tem sido fundamental nesse esquema do Leonardo Jardim. E aí quase o Cruzeiro consegue roubar a bola. Até lance fiquei ali esquisito, no né? momento ali achando que poderia ter sido um recuo. Um recuo, né? Mas acabou que o árbitro acabou
não marcando. Agora, o Flamengo, gente, é muita qualidade, tá? A bola vai sobrar pro Gerson ali, ó, ele domina, vê o Arrascaeta chegando, dá só o tapa e aí não tem condição, né? O Arrascaeta... Foi peru, não? Foi não, tá doido, Toledo. A chapada que ele deu aí no ângulo. E lei do ex pra um lado, daqui a pouco nós vamos ter a lei do ex pro outro, né? Fael falou que o Cássio tá com os bracinhos curtos. Ficou só com um pouquinho de espaço ali o Arrascaeta, né? Que ele teve essa oportunidade de finalizar. E o cara, quando é decisivo, irmão, ele não perde, não. E na sequência, o Cruzeiro tentando ali de todas as formas. O Flamengo também, o Cássio ontem, mais uma vez, importantíssimo. O Cássio fez umas 2, 3 defesaças. Umas a queima-roupa e tá mostrando aí que a gente pode contar com ele. No segundo tempo, eu só não entendi, e depois o Leonardo Jardim explicou, porque o Felipe Luiz ele fez 5 alterações, ele mudou os pontas, ele mudou os meias, renovou o gás do Flamengo, e o Jardim foi mexer só aos 42, né? Quando ele coloca ali o Gabigol e também o Eduardo, uns minutinhos depois ele coloca o Bolassi. E olha que interessante, o Bolassi inicia a jogada, o Eduardo sofre o pênalti e o Gabigol faz o gol. Os 3 que o Leonardo Jardim colocou no jogo ali, faltando 5 minutinhos para poder acabar, resolveram a partida, né? Eu senti que no final do jogo o Flamengo estava muito mais inteiro fisicamente que o Cruzeiro, porque os caras estavam correndo ali mais, né? Os 90 minutos, mas ainda assim os caras deram a vida. E aí, a jogada do Bolassi, pênalti indiscutível, tá? É porque o Jardim tava gostando do jogo. Tava gostando do jogo. O time que tá ganhando não se mexe, o tá Eduardo empatando não se mexe. Vai dominar a bola, toma o chute e aí aparece o predestinado, o homem, chora Faelzinho, faz o muque aí, meu filho, que o Gabigol tá voando aí que eu falei, ele meteu o gol e não quis comemorar não. Chorando. Aí na hora que terminou o jogo, Criançada ele lá. foi pra torcida, foi pra galera. Criançada do Cruzeiro que chorou, que priorizou a criançade do Flamengo. Não, cara. quem Impressionante chorou, como que quem ele não chorou gosta foi do o Cruzeiro. Bernard, falando que meter 6x1 não é coisa de homem não, rapaz. Oh. E parabéns aí pro Gabigol, tá? Parabéns todo mundo pela luta, pela vitória, pela dedicação. Que vitória! Tinha muito tempo que o Cruzeirense não se sentia com a alma lavada que nem ontem. Deixa eu começar aqui falando sobre o time feminino do Cruzeiro, que joga nesta segunda-feira, fechando a preparação, a rodada, melhor dizendo, de número 9 do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o jogo às 3 da tarde contra o Real Brasília. É o último jogo da rodada. O Cruzeiro está na liderança porque a Ferroviária perdeu, e aí o Cruzeiro levando a melhor nos critérios de desempate. Mas hoje o Cruzeiro joga para garantir a liderança isolada. Em caso de empate, já vai para 21 pontos e abre 1 ponto em relação à Ferroviária. Em caso de vitória, abre 3 pontos em relação à Ferroviária, que está na segunda colocação. Toda sorte do mundo aí para o time do técnico Jonas Urias no Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Brasileirão teve jogos importantes nesse domingo e tem a rodada sendo complementada nesta segunda-feira. Os jogos de ontem: Vasco 0, Palmeiras 1, esse jogo foi em Brasília. Grêmio 1, Santos 0, esse jogo foi em Porto Alegre. E o Cruzeiro fez 2-1 para cima do Flamengo no Mineirão. Fechando a rodada hoje, 7 horas da noite em Bragança Paulista tem Red Bull Bragantino e Mirassol. E 8 horas da noite em Caxias do Sul tem Juventude e Atlético Mineiro. O Cruzeiro de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro, ultrapassou aí Fluminense, Bahia e Ceará, times que tinham passado o Cruzeiro, e o Cruzeiro chegou aos 13 pontos em 7 jogos. São 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cruzeiro venceu 4 jogos como mandante. Vitória sobre o Mirassol, a vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Vasco e agora a vitória sobre o Flamengo. O time ficando aí 3 pontos atrás do líder Palmeiras, 1 ponto atrás do vice-líder Flamengo. E vamos ver o Red Bull Bragantino, que joga hoje, tem também 13 pontos ganhos em termos de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro joga no domingo contra a equipe do Sport Recife. E para esse jogo, o Lucas Romero será desfalque, recebeu o 3º cartão amarelo. O Sport que está na lanterna e ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro tem um compromisso importante na quarta-feira em Riobamba, no Equador, contra o Mochuque Runa, para quem sabe se recuperar neste grupo E da Copa Sul-Americana. Restam 3 jogos, o Cruzeiro até aqui tem 3 derrotas em 3 partidas e precisa de uma resposta positiva. O time já volta a treinar na manhã desta segunda-feira, viaja à tarde de voo fretado para o Equador. Fica em Quito,
Nesta terça-feira, o Cruzeiro fecha a preparação em Quito, o jogo na quarta-feira diante do Mushuc Runa. Também estamos seguindo viagem para acompanhar o Cruzeiro lado a lado nesta Copa Sul-Americana. Vitória muito importante, Cruzeiro voltando a vencer 3 jogos seguidos, o que não acontecia desde julho do ano passado. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!